Nesses 2 últimos anos, enfrentamos uma pandemia jamais vista. Uma realidade atípica com isolamento social, trabalho remoto, o que prejudicou o convívio social. Para algumas pessoas, enfrentar essa situação foi mais difícil. E o resultado são problemas como ansiedade, medo e até depressão. Pensando na saúde mental dos servidores e magistrados, o Centro Médico do Tribunal de Justiça de Sergipe agora conta com a especialidade de psiquiatria. Agora, magistrados, servidores, terceirizados e aposentados contam com a especialidade de psiquiatria aqui no Centro Médico. É só agendar. No primeiro ano da pandemia da Covid-19, a prevalência global da ansiedade e depressão aumentou em 25%, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. Uma das principais explicações para esse aumento é o estresse sem precedentes causado pelo isolamento social e as incertezas sobre o futuro decorrente da pandemia. O que a gente viu a nível de saúde mental foram as repercussões de todo um estado, né, decorrente da eclosão de uma pandemia. Isolamento social, dificuldades de lidar com algo novo que estava se apresentando, muitas mortes, então muitos lutos, né, mais difíceis de serem elaborados. As pessoas não podiam, perdiam seus entes queridos e não podiam velar, não podiam se despedir. Então, isso ficou evidente no aumento do número de diagnóstico de transtornos depressivos, de transtornos ansiosos, e o que já era esperado, né? A OMS já alertava para a eclosão de uma 4ª onda de Covid, que seria a repercussão de todo esse estado que nós vivemos e ainda estamos vivendo sobre a saúde mental das pessoas. E isso hoje é fato, né? Aumentou bastante a procura, né? Aumentou bastante o sofrimento psíquico das pessoas. A psiquiatra do Centro Médico, Ana Rita Menezes, relata alguns dos transtornos causados pela pandemia da Covid-19. Tem o transtorno de ansiedade generalizada, a gente pode ter as fobias, tem pessoas que hoje ainda continuam mantendo todo o ritual como em março, né, de 2020, né, não conseguem sair, não conseguem tocar em maçaneta de porta, né, então entra no conjunto dos transtornos ansiosos. A médica alerta sobre a diferença dos transtornos e a importância da escuta especializada. A crise do pânico é um tipo de transtorno de ansiedade que tem algumas diferenças em relação, por exemplo, ao transtorno de ansiedade generalizada, ao transtorno obsessivo compulsivo. Ela entra no conjunto dos transtornos ansiosos. Então aí a gente teria que fazer uma escuta, né, até para direcionar aonde essa pessoa estaria. É realmente uma crise de pânico, um transtorno do pânico, uma doença do pânico, né? Essa pessoa pode estar desenvolvendo comportamentos ou alguns rituais dos quais ela não consegue mais sair, ela ficou presa aí nesse ritual com esses pensamentos. É mais um transtorno de ansiedade generalizada, né? É uma agorafobia, aquela pessoa que não consegue mais sair de casa, né? Enfim, então a gente teria que fazer uma escuta. Fique atento às dicas para cuidar da sua saúde mental. A principal dica seria, acho que a gente poderia começar com a questão da psicoeducação, que eu acho que é o mais importante. Aí a gente já desmistifica um grande preconceito que acompanha, né, do fato de precisar de uma ajuda, né, de um psiquiatra, né? A gente já quebra um pouquinho aquela lógica de só quem vai para o psiquiatra é louco, né? Mas todos nós precisamos entender que a saúde ela é um conjunto, né? E esse conjunto trata o indivíduo como um todo. O conceito de saúde do Ministério da Saúde,
da OMS, ele traz a saúde como um estado de bem-estar físico, mental e social. Então, ele é um conceito muito mais amplo do que somente a ausência ou presença de sintomas. Às vezes é difícil reconhecer se a pessoa está passando por uma tristeza momentânea ou está vivenciando uma depressão e que precisa de ajuda. Por isso, fique atenta aos sinais de alerta. A gente está atento, né, ao ambiente que a gente está, o que está acontecendo com a gente, e não ter vergonha de pedir ajuda, né, de se sentir fraco, né, porque está precisando de ajuda. As emoções falam, as emoções dizem, né, só precisa a gente escutar um pouquinho, né, e se liberar dos preconceitos. Eu acho que esse seria um caminho, né, para que a gente possa passar. Eu acho que já vem, a pandemia talvez tenha ajudado nesse sentido, né? As pessoas começaram realmente, a procura aumentou muito, porque as pessoas passaram a perceber que não estavam dando conta sozinhas, né, que precisavam de ajuda. A psiquiatra Ana Rita dá dicas de boas práticas para cuidarmos da nossa saúde. A OMS fala num bem-estar físico, mental e social. Então, se a gente traz o social, a gente está falando também, né, na questão de boas práticas físicas, seja ela atividade física, seja ela alguma atividade prazerosa, meditação, acupuntura, enfim, a importância da terapia, né? Mas o que é importante ressaltar, e que às vezes existe uma confusão e talvez uma virada de chave, né? Tudo isso, e aí eu volto a esse conceito da OMS, que ele é extremamente importante, porque ele é abrangente e situa o indivíduo como um sujeito inserido num contexto. Tira essa lógica de que saúde ou ausência de saúde ligada à ausência ou presença do sintoma. E ele amplia. Então, se ele amplia, o fato de fazer atividade física, ter uma boa alimentação, ter um núcleo familiar harmônico ou de contenção, enfim, não ajuda bastante. Mas mesmo tendo tudo isso, é importante a gente também se dar conta de quando a gente precisa pedir ajuda. Então, as coisas elas não se excluem, elas se complementam. A Escola Judicial de Sergipe promoveu uma palestra voltada para o desenvolvimento integral do ser humano. Com o título As 5 Áreas da Vida, o auditório do Tribunal de Justiça de Sergipe ficou lotado para ouvir o palestrante Samer Age. Com mais de 1 milhão de seguidores no Instagram, o professor, escritor e ex-juiz de direito Samer Age veio a Aracaju a convite da Escola Judicial de Sergipe, a EJUSE, para falar sobre as áreas consideradas por ele como as de mais importância na vida de qualquer pessoa: familiar, profissional, financeira, sentimental e espiritual. Em regra, as pessoas, quando pensam na vida profissional, pensam numa vida financeira, mas elas não pensam nas demais áreas da vida que têm a mesma importância, como, por exemplo, a vida familiar ou mesmo a vida espiritual. A ideia de você analisar a vida nas diferentes áreas é impedir que o negligenciar de uma área da vida prejudique todas as outras. O evento foi recordista de inscrições na EJUSE e marcou o início da gestão da desembargadora Yolanda Santos Guimarães na diretoria da escola. Pedagogicamente, a EJUSE atua na promoção da educação integral do ser humano, por meio dos 4 pilares: aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser. É muito importante, porque nós devemos cuidar não só do conhecimento técnico-jurídico, mas também desse lado emocional do conhecimento humano, abrangendo essas 5 áreas importantes das fases da vida, que é muito importante para o crescimento e para o amadurecimento humano.
A palestra teve por objetivo capacitar os participantes para habilidades e competências pessoais, voltadas ao equilíbrio nas 5 áreas da vida. Magistrados, servidores do judiciário, advogados, empresários, profissionais de outras áreas, estudantes, acompanharam atentos os ensinamentos. A advogada Bárbara Andrade segue Summer pelas redes sociais há um bom tempo e aprovou a iniciativa. Achei maravilhosa essa ideia. Informei para todas as minhas amigas, né? Eu fui comunicada por uma amiga, é assim que ela me comunicou, a gente foi comunicando e todo mundo quis vir. Foi maravilhosa essa palestra. O palestrante, que foi juiz de direito durante 8 anos, falou também sobre a importância do equilíbrio nas 5 áreas da vida para aquele que decide demandas da vida de outras pessoas. O magistrado tem que ter noção, fui magistrado durante 8 anos e meio, mais ou menos. Ele tem que ter consciência de que a decisão dele, que impacta uma área da vida da pessoa, impacta todas as outras e impacta uma família inteira. Um sujeito que é condenado a ficar 5 anos e em regime inicialmente semiaberto, ou mesmo em regime fechado, suponhamos que ele seja reincidente, é um sujeito que não vai trabalhar para aquela família. Se ele merece a pena, então tudo certo, mas ele não vai trabalhar. Então, do ponto de vista profissional, aquela decisão causa um impacto presente e futuro, porque depois que ele sai também a recepção da sociedade não é a mesma. Para a vida familiar, desestrutura completamente aquela família, porque não tem aquela pessoa dentro de casa, não há uma referência familiar. Do ponto de vista financeiro, o impacto é gigantesco. E se há algum remédio na pena, talvez do ponto de vista espiritual, porque ele é forçado à reflexão ali dentro. Ou não, ele pode sair pior do que entrou. De maneira que a decisão que, em tese, pune alguém por um desvio é também a decisão que atinge todas as áreas da vida desta pessoa e das pessoas a quem ele pode chamar de família. O presidente do Tribunal de Justiça de Sergipe, desembargador Edson Ulisses de Mello, prestigiou o evento, destacando ser esta uma forma do judiciário abrir suas portas e interagir com a sociedade. Isso é uma nova consciência que se toma em torno da visão de um judiciário que se propõe a se fazer interlocutor com a sociedade. O judiciário não é fábrica de sentença, não é fábrica de decisão. O judiciário é um poder que tem que estar conversando com a sociedade, sentindo que a sociedade atravessa as dificuldades, né? O que ela quer, o que é que ela deseja, para fazer uma decisão compatível com os anseios dessa sociedade. O judiciário não pode ter posição de caramujo, se recolher. Ele tem que pensar de forma mais aberta para que possa fazer uma justiça qualificada e de qualidade. Durante o evento, a escola lançou seu perfil no Instagram, o @EJuseOficial. O Sergipe Justiça de hoje chegou ao fim. A gente se reencontra na próxima semana. Até lá!